Os irmãos estão chegando aí. Os irmãos estão me ouvindo bem? Se tiverem me ouvido aí, coloca um joinha aí. Nós estamos esperando o Jackson entrar para a gente começar aí a nossa live. Estou Tá me ouvindo, Jackson? ouvindo perfeitamente. Pronto, deixa eu ajeitar um negócio aqui que ficou meio ruim aqui, hein? O senhor está me vendo? Tô lhe vendo. Tá, ok. Pronto, eu não estou vendo aqui nada aqui não, mas tudo bem. A gente faz assim mesmo, tá? Você não tá vendo nada o quê? Não, eu não estou me vendo, eu não tenho retorno da. Mas eu estou ouvindo perfeitamente. Mas você não tá se vendo, não. O Não, pessoal aí não. tá vendo o Jackson, os irmãos aí estão vendo o Jackson. Hum. Ok, os irmãos estão lhe vendo, Jackson. Então vamos Sim. começar aí. O que é que você preparou para nós aí de louvor? Ah, vamos lá. Ó, caiu aqui, ó. A câmera. É, Galera que eu canta tinha aí. deixado. Pronto, olha. Deixa eu só colocar aqui, aí eu consigo. Grandes são as tuas obras. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações e adorarão Adorarão diante de ti, pois os teus pois tu vais justiça se fizeram estarão manifestos. manifestos. Todas as Olha esta nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó
Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Amém. Outra, pastor? Pode fazer aí as perguntas, a gente já começa a tentar respondê-las. Vamos para as perguntas? Vamos. Vamos lá, né? Nosso desafio hoje, né, nessa live, né, é a gente discorrer um pouco, falar um pouco sobre a importância da doutrina para a vida cristã, não é? Então, essa é o nosso propósito nessa noite, é o nosso tema, o nosso propósito nessa noite. E os irmãos que estão aí nos acompanhando, vocês também podem fazer algumas perguntas, colocar algumas perguntas, e na medida do possível a gente vai tentar responder, vai abrir um espaço para responder as perguntas dos nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta noite. Acho que a primeira pergunta que nos vem à mente, quando a gente fala sobre, a gente vê esse tema, a importância da doutrina cristã, a importância da doutrina para a vida cristã, a primeira pergunta que me vem é: por que é importante falarmos sobre esse tema? Qual a importância de a gente falar sobre este tema que está sendo proposto nessa live? Jackson, existem alguns motivos pelos quais torna-se necessário falarmos da doutrina, da importância da doutrina para a vida cristã. O primeiro deles é o simples fato da importância da doutrina em si. A doutrina é necessária para todo sistema religioso e para o cristianismo ainda mais. Imagine que o cristianismo ele é um corpo. A história da redenção seria a espinha dorsal ou o esqueleto e a doutrina seria o músculo. Imagine um corpo sem músculo. Assim é o cristianismo sem doutrina. Este é o primeiro grande motivo. A doutrina é sumamente importante para o cristianismo. O segundo motivo é o grande preconceito que doutrina sofre hoje em dia. O primeiro é no campo acadêmico. No campo acadêmico, os estudiosos olham as doutrinas como imposição puramente religiosa que serve para dominar os de mente fraca. Outros têm preconceito contra a doutrina porque têm aversão a pensamentos claros, sistemáticos, sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Esses veem doutrina como algo abstrato, sem importância. Essas pessoas que têm essa visão da doutrina, eles gostam de ter pensamentos mais fluidos, indefinidos acerca de Deus. Pensamentos que podem ser mudados pelas novas luzes ou experiências. Então, quando a doutrina vem e coloca parâmetros, diretrizes, eles se sentem tolhidos em suas supostas comunhão com Deus. Então, há um preconceito contra a doutrina, tanto no âmbito acadêmico, como também no âmbito religioso, né? As pessoas têm uma certa aversão à doutrina. O terceiro motivo é a grande dicotomia que se faz hoje em dia. Colocamos doutrina e piedade cristã em lados opostos, como se a doutrina fosse inimiga da vida santa, como se uma pessoa conhecedora da doutrina não pudesse ser espiritual. As pessoas não conseguem assimilar essas duas coisas. Há essa dificuldade para muitos de entender doutrina e vida cristã como algo relacionado. E, por fim, vou citar um quarto motivo, que é a grande confusão entre doutrina e costume. Muitas pessoas pegaram o costume de suas igrejas e elevaram a status de doutrina. Com isso, a doutrina passou a ser qualquer coisa proibida pelaquela igreja ou por aquela denominação. Com isso, eles fragilizaram o conceito e a natureza da doutrina e criaram pessoas legalistas em sua forma de viver, a qual não tem nada a ver com a piedade ou com a vida
cristã. Então, esses são basicamente 4 motivos que nos mostram a importância de tratarmos esse tema. A importância da doutrina em si, porque ela é essencialmente importante. O preconceito que ela sofre, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito religioso. A dicotomia que existe entre vida e doutrina. E essa confusão, as pessoas misturam doutrina com proibições da igreja. Na verdade, não são a mesma coisa. Né? A doutrina, como nós vamos ver mais na frente, se for possível, a doutrina ela tem uma autoridade por si própria. Né? Então, as pessoas confundem muito. Então, existe realmente uma necessidade de esclarecer a importância da doutrina para a vida cristã. Ok, pastor, muito boa a explanação. E aí, o que eu achei interessante que o senhor aí falou aí, que há uma confusão entre doutrina e regras, costumes impostas por algumas denominações, algumas igrejas. Aí vem uma pergunta. Se há essa confusão, né, a gente percebe essa confusão, o que é doutrina em si? Desculpa, Jacques, cortou aí. Repete, por favor. No final da primeira pergunta, o senhor falou que... Está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo agora. O senhor falou que há uma confusão entre doutrina, costumes, regras impostas por algumas denominações, algumas agremiações, podemos dizer assim. Mas aí vem uma segunda pergunta. O que é doutrina? E aí, como é que a gente faz essa diferenciação de doutrina, o que é doutrina, para a diferenciação dela, para essas questões de costumes? Jackson, a pergunta é pertinente porque ultimamente eu tenho estudado sobre doutrina e cada vez mais eu tenho tido um conhecimento que, ao meu ver, é conhecimento mais claro sobre este assunto, lendo alguns autores, analisando o uso da palavra nas escrituras. Isso tem me levado a um entendimento mais amplo. Só para você ter noção, a palavra doutrina aparece no Novo Testamento, não aparece no Antigo, pelo menos pelos meus estudos. A palavra doutrina aparece no Novo Testamento 40 vezes, dependendo da versão, né? Você pode estar aí com a NVI, ou com a revista atualizada, ou corrigida, mas é cerca de 40 vezes que o termo doutrina aparece. Isso como resultado de 4 termos gregos. Dos 4 termos, 3 significa ensino. E o 4º termo aparece uma única vez, que não significa ensino, esse 4º termo, aparece uma única vez, se não me falha a memória, em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Assim, olhando para isso, para esse uso aí, os termos que o Novo Testamento usa para doutrina, nós podemos definir doutrina como ensino. Porém, uma definição mais bíblica, olhando para a maneira mais abrangente do uso da palavra nas Escrituras, podemos definir doutrina como o ensino que Deus dá acerca de si mesmo. E aqui eu estou atrelando doutrina à revelação. E deixe-me dizer por que eu faço isso. E para que os irmãos possam entender, nós precisamos ver o que é revelação. Deus tem uma qualidade que o torna o Deus abscondido, ou seja, o Deus oculto. O que isso significa? Significa que o homem, mesmo antes da queda, não pode conhecer Deus, a não ser que Deus se revele, pois ele é intocável e inacessível. Não pode ser achado por suas criaturas, não podemos obter o verdadeiro conhecimento sobre ele se ele não se revelar ou deixar ser encontrado, conhecido. Então Deus tem uma qualidade a qual ele é inacessível à apreensão intelectual das suas criaturas. Então a única maneira de conhecer Deus é se ele se revelar. E isso ele fez nas Sagradas Escrituras, se revelando verbalmente por meio do texto. Ele se revelou para nos ensinar sobre si mesmo. Então o que temos na Bíblia é um ensino de Deus sobre si mesmo, através da história, de seus atos, que foram preservados na Escritura Sagrada por meio das palavras. Então, doutrina cristã é o ensino que Deus revela sobre si mesmo. Nesse sentido, a igreja não pode produzir doutrina.
A igreja apenas confessa a doutrina. A igreja pode olhar a unidade dos ensinos que Deus revelou sobre si mesmo, mas nunca criar um ensino sobre Deus. Isso pode ser visto em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20 ao 21, onde Pedro vai dizer que toda profecia, ela não vem por vontade humana, ela não deve ser interpretada segundo os parâmetros, como é que eu posso dizer? Ela não vem de particular elucidação, ou seja, ninguém pode advogar para si uma particular interpretação das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras não foi dada por vontade humana, mas Deus movendo homens pelo seu Espírito, e esses homens produziram as Escrituras. E quando Pedro fala profecia aqui, não devemos ter em vista o nosso entendimento moderno, pois para os judeus da época dos apóstolos, para os escritores do Novo Testamento, a profecia, o caráter profético das Escrituras não está apenas restrito àqueles livros que nós conhecemos como profético, né? Porque para nós, livro profético é aquele que é caracterizado por predição, né? Ou seja, por aqueles livros que preveem o futuro. Mas para um judeu e para os escritores do Novo e do Antigo Testamento, toda a Bíblia é profética. Por quê? Porque são homens inspirados por Deus que escreveram esses livros. Então, quando Pedro diz que as Escrituras, a profecia não foi dada por vontade humana, na verdade, Pedro está pensando em toda a Escritura. Ou seja, toda a Escritura não foi dada por vontade humana. Ou seja, a revelação de Deus, foi Deus que se revelou. O ensino que nós temos nas Escrituras é a revelação de Deus. Não é produto dos judeus, nem produto da igreja. A gente entende que doutrina aqui não é produto de nenhuma igreja. É a revelação que Deus faz de si mesmo. O ensino que ele faz de si mesmo. Não é? Essa ideia de que a Bíblia, os autores bíblicos olham para o texto todo do Antigo Testamento como profecia, é visto lá em Atos capítulo 2, verso 29 e 30, quando Pedro atribui os escritos, ou atribui aos escritos de Davi um caráter profético, e ele chama Davi de profeta. Então o que nós temos aqui nos escritos de Pedro, quando ele diz que a profecia não foi dada por vontade humana, é justamente ele afirmando que as Escrituras é um produto de Deus e não dos homens. O ensino que tem nas Escrituras não foi construído por homens. Foi Deus que inspirou homens, revelou, esses homens escreveram essa revelação. Então o que nós temos aí nas Escrituras, no texto sagrado, é o ensino de Deus acerca de si mesmo. E isso é doutrina. E isso tem algumas implicações, Jackson. A primeira delas é que a doutrina cristã não é produto da igreja, eu já falei isso, ou de homens, mas o próprio Deus que se revelou para nós nas páginas das Sagradas Escrituras. Isso já foi dito, não é? Porém, a igreja tem o poder de confessar e de proclamar através dos seus discursos ou dos seus escritos esse ensino acerca de Deus. A doutrina não é produto da fé, mas objeto da fé. Não sei se eu estou sendo claro com isso aí. A doutrina é Deus revelando a si mesmo. Se nós entendemos que doutrina é conhecimento, é Deus trazendo conhecimento quando se revela. E isso não é produto da igreja ou de homens. Não é produto da fé, mas objeto da fé. Para sabermos para sabermos se realmente tal ensino ou se um ensino está correto, nós precisamos pegar esse ensino e olhar à luz do que Deus revelou em sua palavra. Paulo faz isso lá em Atos 17, verso 1 ao 4, quando ele vai pregar nas sinagogas, e a Bíblia diz que ele arrazoava, não é, com os estudiosos ali para mostrar que Jesus era o Cristo. Também nós vemos isso em Atos 17 ainda, agora só que no verso 11, com os crentes de Bereia.
Os crentes de Bereia era Paulo pregando e eles olhando nas escrituras para ver se o ensino de Paulo condizia com a revelação de Deus ali nas escrituras. Outra implicação que eu acho necessária nós dizermos aqui é que a autoridade da doutrina não deriva do discurso humano, mas de Deus como autor da revelação. A doutrina cristã contém a revelação divina e o ensino que Deus dá acerca de si mesmo. Então, isso é doutrina. É essa ideia que nós devemos ter de doutrina. Ou seja, doutrina é Deus ensinando a sua igreja acerca de si mesmo. Amém, pastor. A gente viu aí, porque nós estudamos tratarmos desse assunto, né, da questão da doutrina para a vida cristã, que a doutrina é Deus se revelando para a sua igreja. Pastor, para talvez alguém que esteja nos ouvindo nesta noite não esteja tão familiarizado com esses assuntos, com essas questões, você poderia dar alguns exemplos assim do que seria doutrina e o que seria usos e costumes, por exemplo, para a gente saber diferenciar uma coisa bem mais prática assim, para quem não tem esse... Deixa eu colocar isso Deixa eu colocar nesses termos aqui, ó. Imagine que Deus, se ele não se revelasse, nós não conheceríamos nada dele. Absolutamente nada. Como eu falei, ele é o Deus abscondido, o Deus oculto. Então, esse Deus que é oculto, ele se revelou para nós. Essa revelação traz ensino sobre Deus. E isso é doutrina. Por exemplo, como saberíamos que Deus é trino? Que existe Pai, Filho e Espírito Santo, se ele não tivesse se revelado para nós? Entende? Uhum. Se ele não se revelou, como é que nós saberíamos? Outro exemplo. Imagine que se não chegasse a nós que Cristo tomou o nosso lugar na cruz, como saberíamos que nós tínhamos um substituto? Isso é doutrina. É o ensino das Escrituras acerca de Deus, acerca das ações de Deus e acerca do relacionamento de Deus com o seu povo. Isso é doutrina. E o que é usos e costumes? Os usos e costumes é puramente humano. As Escrituras, os ensinos não têm base. Os usos e costumes não têm base nas Escrituras. Ou eles são culturais, ou eles são imposições de homens. Por exemplo, um crente não pode ir no cinema, porque se ele for no cinema está em pecado. Isso, as Escrituras não falam sobre isso. Deus, quando revelou a si mesmo, trouxe conhecimento de si mesmo para nós, ele em lugar nenhum desse conhecimento falou que a gente não pode ir no cinema, ou apreciar a arte, ou ir numa praia, ou jogar futebol, ou usar roupa tal, roupa... As Escrituras não definem isso. Ou seja, tem igrejas que a irmã não pode cortar o cabelo. Isso não tem nas Escrituras. A Bíblia não fala sobre isso. Então, os usos e costumes são proibições humanas colocadas para a igreja, mas que não tem base nenhuma nas Escrituras. E doutrina é aquilo que Deus revela de si mesmo para nós. Ficou claro aí, Jackson? Ficou mais claro, professor. Ficou mais claro. Opa, caiu aqui de novo. Acho que podemos ir mais. Pode, vamos lá. Tem um aqui que eu gosto bastante. É o Salmo 40. Muito bom. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei o socorro, e me ouviu quando eu clamei o socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor
nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Ô Jackson. Oi, não, pastor. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu acho que é necessário dizer antes de nós voltarmos para outra pergunta. A doutrina, a igreja necessita professá-la, ok? E obedecê-la. E aceitá-la. A igreja necessita. Então, nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Os usos e costumes, ninguém é obrigado a se submeter aos usos e costumes, porque isso são normas humanas. Mas a doutrina não. A doutrina é necessária. A igreja precisa se submeter a ela. Por quê? Porque ela vem do próprio Deus. Ela vem do próprio Deus. Deus é o autor da doutrina, porque foi ele que revelou o ensino. Então, a igreja, ela confessa esse ensino através do momento que ela prega ou que ela instrui, seja através da pregação, ou seja através de escritos, né? Aí nós temos tantos livros bons de pastores crentes. Então, a doutrina, ela é obrigatória para a igreja. Então, não tem igreja. Se a igreja rejeita a doutrina, ela está rejeitando o conhecimento acerca de Deus. Se ela rejeita a doutrina, ela está rejeitando as escrituras. Então, aí uma igreja dessa não pode ser mais chamada de igreja. Agora, usos e costumes não. Usos e costumes é normas humanas. Podem ser rejeitados. Okay? Mas nunca a doutrina nunca deve ser rejeitada. Amém, pastor. Acho que o Sherlock está fazendo uma pergunta aí, né? Tá. Antes de ir para a pergunta do diácono Sherlock, né? Queria mandar um abraço aqui para o diácono Davi, né? Que está nos ouvindo da Igreja Batista Missionária Corpo da Fortuna, o Paulo, lá da IPF, o Jonas, o João, que já falei. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Para a pergunta do diácono Sherlock, ele pergunta o que dizer das confissões e os dogmas. Veja só. A palavra dogma é interessante. O Bavinck, no primeiro livro da sua... o livro, se não me falha a memória, 4 livros, a teologia de Bavinck. No primeiro livro, ele logo ali nas primeiras páginas, ele procura falar sobre dogma, não é? E ele tem uma definição interessante de dogma. Ele vai dizer que o dogma é justamente esse ensino que Deus revelou acerca de si mesmo. Não é? O dogma é o ensino que Deus revelou acerca de si mesmo. Então, se nós fôssemos olhar dogma nessa prisma, nós podíamos dizer que dogma e doutrina é basicamente a mesma coisa, não é? Porque a doutrina é o ensino de Deus acerca de si mesmo, e o dogma é justamente isso, é o ensino de Deus acerca de si mesmo. O dogma trabalha com este ensino que Deus deu acerca de si mesmo. E o que é a confissão? As confissões são a igreja reverberando esse dogma, ou esse ensino. As confissões são a igreja pegando
É a igreja pegando as escrituras e sistematizando o ensino dela. Né? Pegando, por exemplo, a igreja, o que é que a Bíblia ensina sobre Deus? Então as nossas confissões pegam, coloca ali sobre um capítulo, né, Deus, aí fala Deus e suas obras, Deus e seus atributos, Deus e a Trindade. Então, o dogma seria o ensino da revelação que Deus traz de si mesmo, e a confissão é a igreja reverberando esse ensino através de escritos ou através de discurso. Né? Então seria basicamente isso aí, né? Confissão e dogma. Boa. Estou olhando aqui, ver se tem mais alguma pergunta. A irmã Jéssica está aqui também. Anderson, Salomé, Leica. Leica é colega de doutorado, Salomé, colega da universidade, da Rural. O Alan. Estou vendo aqui se tem mais algumas perguntas. Paz, Paulo, Jonas, Kátia, Reverendo Samuel. Até agora os irmãos não estão um pouco acanhados de fazer perguntas, né? Então vou fazer aqui mais uma pergunta, pastor. Então a gente viu sobre a questão de por que estudar, né, esse tema. A gente viu que é doutrina, que é Deus se revelando para o seu povo, né? E aí, seria outra pergunta, tirando do tema, né? Que o nosso tema é a importância da doutrina para a vida cristã. E o que é que seria vida cristã? Para responder essa pergunta, nós temos que voltar os nossos olhos para a revelação ou para o ensino que Deus dá acerca de si mesmo nas Escrituras. Né? E aqui nós já vamos estar percebendo a importância da doutrina para a vida cristã. Como é que eu posso colocar aqui? Para entender a vida cristã, a gente tem que voltar nas Escrituras, mais especificamente para a queda do homem lá em Adão e Eva. Quando Adão e Eva caem, todos nós morremos. Mas não uma morte física. Morremos espiritualmente. A morte física deve ser vista apenas como consequência da morte espiritual. Deus diz a Adão, olha Adão, no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. Adão come e ele morre fisicamente. Aliás, ele morre espiritualmente. Isso acontece com Adão. Isso pode ser visto lá no capítulo 3, quando a Bíblia diz que Deus desce na viração do dia para falar com Adão. Adão está escondido. E aí Deus pergunta, Adão, Adão, onde estás? Essa pergunta aqui não é uma pergunta de caráter geográfico. Deus sabe. Deus sabe ou melhor, Deus sabia onde Adão estava. A pergunta aqui é de caráter moral e relacional. Deus descia na viração do dia, Adão se aproximava e ali ele cultuava a Deus e tinha comunhão com Deus. Mas naquele momento Deus desce e Adão se afasta, ele está distante de Deus. E isso nós chamamos, essa separação, nós chamamos de morte espiritual. Então no momento que Adão come do fruto, ele morre espiritualmente. E séculos depois ele morre fisicamente, com 900 e alguns anos, não é? Adão morre. E aí todos nós que somos descendentes de Adão, nós nascemos mortos espiritualmente. Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Para as Escrituras, morte não é fim ou aniquilação, como para alguns. Morte para as Escrituras é separação. Separação. Então, quando a Bíblia diz que nós estamos separados de Deus, todos pecaram e separados estão da glória de Deus, significa que nós estamos mortos espiritualmente. Isso acontece porque somos pecadores. Fomos concebidos em pecado, como diz o Salmo 51, né? Em pecado me concebeu minha mãe. E pecado aqui não é o ato sexual, como eu já vi alguns ensinando. De que a gente somos concebidos em pecado por causa do ato sexual. Não. O que Davi está dizendo é que ele herdou uma natureza caída. E porque herdamos uma natureza caída,
herdamos essa natureza dos nossos pais, de Adão e Eva, e por isso, porque herdamos essa natureza caída, essa natureza pecaminosa, Paulo vai dizer em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então nós já nascemos afastados de Deus e nascemos mortos. Então todo ser humano, segundo as Escrituras, está morto para Deus, separado de Deus. Pois como diz o texto, o salário do pecado é a morte. E como mortos, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Então essa é uma realidade. Nós estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Nós estamos afastados de Deus. Aí Cristo entra na história, vamos colocar assim. E Cristo entra na história tomando a forma humana. E como um homem sem pecado, justo, perfeito, ele herda a nossa culpa. Lembra o que nós vimos aqui? O salário do pecado é a morte. Lembra disso? O que é que Cristo faz na cruz? Morre. Ele morre na cruz. Então, na verdade, Jesus está pagando o preço pelos nossos pecados. E ao pagar o preço pelos nossos pecados, todos aqueles que creem nele agora recebem de sua vida. Então, antes nós estávamos distantes de Deus, separados de Deus, mortos. Agora somos transformados em seu Filho, fomos trazidos para perto de Deus, pois recebemos esse direito por meio de Cristo Jesus. Cristo nos dá vida. Então, a vida cristã é a vida que recebemos de Cristo na ocasião em que verdadeiramente cremos nele. Essa vida que recebemos de Cristo, ela é antagônica ao pecado. Nós agora recebemos uma vida, estávamos mortos nos nossos pecados, mas quando cremos em Cristo, Cristo nos dá da sua vida, e essa vida que nós recebemos é antagônica ao pecado. Mas existe algo que precisa ser dito. Dentro de nós ainda existe a velha natureza. Então existe um conflito aí entre a nova natureza e a velha natureza. Então, o que nós precisamos entender é que a vida cristã é a vida que recebemos de Cristo. Isso é vida cristã. E nós recebemos essa vida porque não tínhamos vida em nós mesmos. Estávamos mortos, distantes de Deus. Então, a vida que recebemos de Cristo é essa vida que nós chamamos de vida cristã. Cristo nos deu vida quando cremos nele para o louvor da sua glória. Amém. Eu acho que tem algumas perguntas aí. Se quiser fazer... Tem. A irmã Mônica, ela fez uma pergunta bem interessante. É o que fazer quando os usos e costumes são colocados acima da doutrina, né? E aí, eu acho que tem a ver também essa pergunta da irmã Mônica, acho que tem a ver com uma pergunta, a gente pode intercalar com a pergunta de Lucas, que ele fez. Infringir uma doutrina denominacional, aí ele coloca em parênteses, né, que não tem base bíblica, seria pecado? Dá para responder essas duas? Dá. Eu acho que é a mesma coisa. O que fazer quando os usos e costumes estão no lugar da doutrina? Fica difícil, não é, de afirmar assim de uma maneira direta, mas eu vou fazer isso. Eu acho que a pessoa deve sair da igreja. Porque se os ensinos humanos estão tomando conta dos ensinos divinos, ou seja, se a sã doutrina, o ensino de Deus acerca de si mesmo, está sendo colocado de lado para que o ensino dos homens prevaleçam, esse lugar deixou de ser igreja de Cristo e esse pastor deixou de ser ministro de Deus. Ele agora é um profeta das suas próprias crendices, ele é um arauto dos seus próprios pensamentos, ele é um pregador de ensinos humanos, de engodos. Então, aquela igreja deixou de ser igreja e aquele pastor deixou de ser ministro. Então nós devemos abandonar essa igreja e devemos procurar urgentemente uma igreja onde se prega o evangelho e se ensine essa doutrina.
O que Lucas colocou é um pouco diferente. Por exemplo, existe coisas numa denominação que você pode dizer assim, olha, isso aqui eu discordo. Isso aqui eu não concordo. Mas talvez essa doutrina não seja um ponto como é que eu posso dizer? Essencial da fé cristã. Eu acho que foi o Sherlock que fez uma pergunta aí, quais são os pilares ou os fundamentos da fé cristã? Eu acho que o maior resumo da doutrina da fé cristã está no credo apostólico. Nós temos ali uma síntese. O credo não é inspirado, não é? Aquilo ali foi feito pouco depois dos apóstolos, não foi feito pelos apóstolos, foi um pouco feito depois dos apóstolos, e segundo a história parece que ele foi acrescido um pouco com o tempo. Mas ele é uma síntese categórica, uma síntese eficaz da doutrina cristã, da doutrina bíblica. Então, se o ensino da igreja ou da denominação não fere os pilares principais da fé cristã, eu acho que a gente pode ainda estar lá. Agora, quando começa a ferir, como na pergunta da irmã Mônica, quando a doutrina começa a perder espaço para as palavras, o ensino humano, as doutrinas de homens, vamos colocar assim, aí nós devemos sair mesmo. Mas quando existe alguma coisa aqui ou lá que não interfere no essencial e no fundamental da vida cristã, eu acho que a gente deve tentar lutar para mudar isso. Okay? Tem mais alguma pergunta aí dos irmãos? A gente zera aqui. Tem um aqui, tem da irmã Luciana, mas eu queria colocar mais na frente. Tem aqui do diácono Davi Santos, ele diz assim: podemos dizer que Cristo, sendo o cumprimento do Antigo Testamento, é a revelação de Deus e de sua vontade. É a revelação de Deus e de sua vontade nos ensinamentos de Jesus aos apóstolos? Podemos dizer que Cristo, sendo o cumprimento do Antigo Testamento, é a revelação de Deus e de sua vontade nos ensinamentos de Jesus aos apóstolos? O senhor entendeu? Entendi. Veja só. Deus começa a se revelar nas Escrituras em Gênesis 1. E ali ele já nos ensina sobre ele. Lembra? A palavra doutrina significa ensino. Doutrina cristã é o ensino de Deus acerca de si mesmo. Então, quando a gente olha para Gênesis 1, já é Deus ensinando sobre si mesmo. E quando a gente fala Deus aqui, pessoal, não pense só no Pai, ok? Pense no Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Lá nós já temos o ensinamento sobre ele. Porque aquilo que o Pai revela de si mesmo, na sua essência e natureza, ele também está revelando sobre o Filho e sobre o Espírito. Porque de maneira ontológica, né, no seu ser, eles são iguais. Então Deus já revela, já se revela e já traz ensino sobre si mesmo desde o primeiro verso de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que acontece no transcorrer é que essa revelação ela é encarnada na pessoa de Cristo. Ela é desenvolvida, ela vem de maneira progressiva se revelando e ela chega ao seu ápice. Qual é o ápice da revelação de Deus? Cristo. Cristo. Tanto nos seus ensinos quanto na sua obra. E a gente precisa ter cuidado aqui de distinguir. Os ensinos de Cristo estão fundamentados sobre sua obra. Ok? Os ensinos de Cristo, a obra de Cristo, de maneira mais ampla, envolvem também os seus ensinos. Então, o ápice da revelação, o ápice do ensino sobre Deus é Cristo. Então, sim, Cristo é o ápice da revelação de Deus. E esse ápice da revelação continua até hoje, não é? Porque nós estamos agora vivendo uma era pós-Cristo, onde nós temos a revelação
pelo menos a revelação redentiva vista de maneira cabal e completa, através das obras de Cristo e da interpretação. Isso é importante. Da interpretação que os apóstolos deram à obra de Cristo. E essa interpretação que os apóstolos deram à obra de Cristo é revelação de Deus, porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Entendeu? Não é que o que Paulo fala sobre Cristo é aquilo que o Espírito revelou a Paulo sobre a obra de Cristo. Não é? Então nós estamos vivendo esse ápice da revelação, porque nós estamos até hoje aprendendo sobre a obra de Cristo nos escritos dos apóstolos. Pastor, a irmã Luciana fez uma pergunta bem interessante e bem pertinente. É possível, como foi que ela colocou, para ser bem fiel ao que ela falou, é possível ter uma vida cristã sem amar a doutrina? Não. Eu vou ser bem curto e grosso. Não. É impossível. Eu acho que a doutrina ela é essencial para a vida cristã. Não podemos ter vida cristã sem doutrina. Eu acho que isso pode ser uma próxima pergunta aí, não é? A importância da doutrina. Então, qual é a importância ou como a doutrina como a doutrina é importante para a fé cristã ou para a vida cristã? Podemos ver isso de duas formas, né? E eu acho isso muito belo. Essa associação que a Bíblia faz entre doutrina e vida cristã, ela faz em duas vertentes. Primeiro, que o ensino que Deus dá acerca de si mesmo, seja em atos históricos, seja no registro desses atos, é o que nos dá vida. Ok? Deixa eu colocar isso de novo, que isso é importante. O que é que me dá vida? Lembra que a gente estávamos mortos e recebemos vida cristã? A vida que Jesus nos dá? Como foi que Jesus nos deu vida? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para dois versículos lá em Efésios, capítulo 2. O primeiro é Efésios, capítulo 2, verso 1, que Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí lá no verso 5 ele vai dizendo: Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deixa eu explicar. Nós estávamos mortos e Cristo nos deu vida. Paulo está falando aqui do evento da ressurreição de Cristo. E isso é um fato histórico. Não é? Cristo nos deu vida e Paulo está pensando em um fato histórico, na ressurreição de Cristo. O ensino desse fato nos mostra que, ao ressuscitar, Cristo está trazendo vida para nós. Olha lá, temos o fato histórico, Cristo ressuscitou. E temos agora o ensino desse fato histórico, ou a doutrina desse fato histórico. E a doutrina desse fato histórico nos diz que Cristo, quando ressuscitou, ele nos deu vida. E isso Paulo vai dizer logo no verso 6 do capítulo 2. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, o evento da ressurreição e o ensino desse evento é o que nos dá vida. Pois a revelação de Deus está no evento e no que o evento, ou no ensino que tal evento traz. E isso é o que produz vida para a igreja. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer assim a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Veja que coisa interessante. Veja o que Paulo está dizendo. Logo devemos entender que o ensino coerente da doutrina, por exemplo, da doutrina da ressurreição, tem o mesmo poder, ou carrega o mesmo poder do evento em si. Então nós não podemos fazer uma dicotomia entre o evento e o ensino, pois o ensino carrega o mesmo poder do evento. E é esse poder do evento que nos dá vida. Por isso, como pastor, como pregador, temos que ser o mais fiel possível ao texto bíblico
para que esse poder não seja atrapalhado pela nossa suposta intelectualidade ou achismo. Então a doutrina é importante porque produz vida, e a vida cristã que nos foi dada por Cristo. É por isso que a doutrina é importante. A doutrina gera vida. Então a pergunta da Luciana é muito pertinente, por quê? Porque sem doutrina não há vida. Como é que eu posso odiar aquilo que produziu vida em mim? Como é que eu posso rejeitar aquilo que me deu vida? Que foi a doutrina, o ensino. Sabe qual é o grande problema, Jackson? É que a gente vê doutrina como algo acadêmico, ensinado nos seminários, distante da realidade da igreja. E não é esse o conceito bíblico. Deixa eu colocar assim. Não é esse o conceito histórico redentivo de doutrina. O conceito histórico redentivo de doutrina é que doutrina é o ensino que Deus dá acerca de si mesmo, seja em atos ou palavras, que foi preservada verbalmente nas Escrituras. Então, todo o ensino das Escrituras, eles são inspirados por Deus e eles produzem vida. E se nós entendemos doutrina como esses ensinos das Escrituras, nós podemos dizer sim que a doutrina produz vida e a vida de Cristo para a sua igreja. É assim que nós devemos entender. A segunda coisa, ou a segunda maneira em que a doutrina contribui para o nosso viver cristão, é que a doutrina não só nos dá vida, mas também nos ensina a viver essa nova vida. Percebe a diferença? Ela nos dá vida, mas também ela nos ensina a viver essa nova vida. Esse papel da doutrina pode ser visto em 2 Timóteo 3:16 e 17. Esse texto eu quero ler aqui com os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha o que Paulo vai dizer ali das Escrituras. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O texto mostra que a doutrina é importante para a conduta cristã, pois ela corrige, repreende, educa para que os servos de Deus se tornem perfeitos e habilitados para toda boa obra. Então você percebe a importância da doutrina. Um crente que não ama a doutrina, ou ele não sabe o que é doutrina, ou ele não é salvo. Deixa eu colocar aqui algo que precisa ser colocado. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas falam muito em intimidade com Deus. Particularmente, eu entendo quando os irmãos usam, não estou aqui recriminando quem usa esse termo, mas eu tenho muita dificuldade de usar a palavra intimidade. Eu prefiro a palavra bíblica comunhão. Porque comunhão tem um significado teológico por trás. Intimidade não. Então os irmãos que tentam ou que querem ter intimidade com Deus, eles abandonam a doutrina porque acham que a doutrina tolhe esse relacionamento. Eu falei disso em um dos pontos porque é importante estudar ou falar sobre esse tema hoje. Mas eu não falei isso que eu vou falar agora. E aí as pessoas querem conhecer Deus. E nessa suposta intimidade, eles baseiam o seu conhecimento de Deus em experiências que não têm fundamentação nenhuma. E rejeitam a doutrina. Veja o perigo disso. Como é que eu vou rejeitar conhecer Deus se a única maneira de conhecê-lo é através daquilo que ele me ensina em sua palavra, na doutrina? Percebe? Como nós não podemos, a gente não tem como ter relacionamento com Deus se nós abrirmos mão da doutrina. Porque para que haja um relacionamento, precisa haver conhecimento. E para que haja conhecimento entre Deus e o adorador, precisa haver ensino, ou seja, precisa haver doutrina. Então, a doutrina é sumamente importante para o nosso viver cristão. Pastor, acho que cabe aí uma pergunta. Acho que nessa resposta. Eu acho que vai encerrar, não? Não, né? Mas acho que ainda tem ainda acho que tem ainda uns 5 minutos, 10 minutos.
O ok. João Rocha fez uma pergunta bem interessante aqui, eu não poderia deixar de perguntar para o senhor, não, que tem tudo a ver aqui. Quem fez a pergunta? João Rocha. João Rocha é um colega do doutorado de Jaboatão, e aí ele fez uma pergunta bem interessante. Ele perguntou o seguinte: como a vida cristã reflete no mundo? Isso é uma boa pergunta. Deixa eu colocar uma coisa. Lembra que eu disse que a vida cristã é a vida de Cristo em nós? Isso já responde alguma coisa, não é? Então, a vida cristã ela deve refletir Cristo ao mundo. Lembre, a vida cristã não é nossa. A gente pode dizer assim, a nossa vida cristã, em termos de que ela está em nós, mas a nossa vida ela é Cristo. Ou ela é de Cristo que passa através de nós. Então, o que é que a gente precisa entender? A vida cristã é reluzir Cristo ao mundo. Então, como é que essa vida, como é que a minha vida pode reluzir Cristo ao mundo? Como é que a vida cristã reluz Cristo ao mundo? Quando a doutrina norteia a minha vida. Quando eu obedeço a Deus naqueles parâmetros que Ele colocou em sua palavra. Deixa eu me dar um exemplo. Quando a Bíblia diz assim, não haja em vós sentimentos facciosos, ou seja, eu não devo ser dado a divisões, a briga, não haja inveja no nosso meio, eu não devo ser invejoso, eu não devo ser, eu não devo procurar o mal das pessoas, eu devo amar o meu próximo. Isso nesse âmbito mais relacional. Se a pergunta do irmão aí é no âmbito mais profissional, eu acho que nós falamos disso na nossa EBD, acho que as 2 últimas EBDs, né? Com o presbítero Leandro no domingo retrasado e comigo agora no domingo passado, onde nós falamos sobre cosmovisão. O cristianismo ele não é uma religião abstrata, ele também ele não é uma religião abstrata, ele é uma religião revelada. E essa religião revelada, ela não só traz doutrinas e dogmas que devem ficar circunscritos ao ambiente eclesiástico, religioso, mas deve ser uma lente para olhar o mundo. Por exemplo, veja como as doutrinas se relacionam com isso. Como eu me relaciono com o mundo? Através da ótica de que Deus é o criador de todas as coisas, doutrina. Através da ideia de que o mundo está caído em pecado, doutrina. E através de que Cristo morreu para redimir esse mundo, doutrina. Percebe que a nossa relação com o mundo também se baseia nos ensinos que Deus dá acerca de si mesmo. Então, se eu sei que Deus é o criador deste mundo, eu vou viver ou trabalhar e fazer o meu trabalho na área que Deus me chamou, sinalizando isso. E aí cabe a cada um dos profissionais entender qual é a área e como sua área se relaciona com o reino de Deus. Mas a doutrina está relacionada a tudo. Não tem como fugir. Muito bom. Estou preocupado com o tempo. Acho que para a gente salvar a sugestão aqui da irmã Cristiane, é que a gente encerre para ficar salvo essa live aí no perfil. Ok, vamos encerrar e a gente volta só para as conclusões finais. Eu não queria, mas a gente vai fazer, né? Tá bem, então o senhor aí encerra e salva e volta para as conclusões finais. Ok, vamos encerrar que aqui 18 segundos.